Aqui, os arqueólogos sul-americanos têm encontrado estranhos restos humanos. Os crânios não são de europeus, mas também não são de índios americanos. Nem de povo algum que já tenha estado no Novo Mundo. Os crânios são tão antigos quanto a idade do gelo. Foram estes os primeiros descobridores das Américas? Se foram, o que aconteceu com eles? Desapareceram todos. Ou será que algum deles sobreviveu? Esta é a Serra da Capivara, um afloramento de rochedos íngremes e vales em um canto remoto do nordeste do Brasil. Os fazendeiros do lugar conhecem há muito tempo os abrigos rochosos escondidos atrás dos arbustos. As paredes são decoradas com cenas do cotidiano. Uma rede para pegar cervos, um galho para tirar mel de uma colmeia, a mão protegendo os olhos. Aqui, 3 pessoas ajudam uma mulher a dar à luz. Mas algumas pinturas são mais difíceis de interpretar. Acredita-se que estas figuras curiosas sejam homens disfarçados dançando com mulheres. Outras imagens mostram figuras humanas com os corpos pintados, usando máscaras. Parece ser um tipo de ritual. Até hoje, ninguém decifrou o significado destas cenas. Mas os fazendeiros do lugar dizem saber quem as pintou. Os mais velhos, como os pais da gente, avô, já falavam que era dos índios, que a gente chama caboclo brabo aqui. O mais provável é que tenham sido os índios. As pessoas que vivem no Nordeste do Brasil hoje são, em sua maioria, descendentes de colonizadores europeus e escravos africanos. Mas elas estão no Brasil há apenas 500 anos. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, descobriram que já havia índios aqui. E alguns habitantes das aldeias são descendentes da miscigenação de índios com fazendeiros e escravos. Os índios, na verdade, já estavam na América há milhares de anos. Os cientistas hoje podem determinar exatamente quando eles chegaram e de onde. Todos os povos nativos da América do Sul e do Norte são de uma raça conhecida como mongol. São descendentes dos antigos povos da Sibéria. Durante a Idade do Gelo, há 12 mil anos, havia uma ligação continental entre a Sibéria e o Alasca.
Os mongóis foram os primeiros a chegar ao Novo Mundo. Pelo menos, de acordo com os especialistas. Mas as pesquisas brasileiras apontam para uma história muito diferente sobre a descoberta das Américas. As pinturas nos abrigos rochosos são muito mais antigas do que os índios. Estes caçadores estão perseguindo tatus gigantes. Este animal evoluiu durante a Idade do Gelo, muito antes da chegada dos índios. E muitas cenas parecem alegres. Aqui vemos homens se apoiando uns nos ombros um dos outros, como artistas de circo. E aqui, um raro momento romântico. As cenas evocam um mundo perdido de inocência. Quanto tempo durou este paraíso primitivo? Arqueólogos franceses terminaram suas escavações na Pedra Furada, o maior dos abrigos rochosos. Seu objetivo era voltar no tempo para muito antes da chegada dos índios americanos. O nível original do chão era quase 5 metros mais alto. A cada metro escavado, aproximavam-se milhares de anos da pré-história. Quando alcançaram camadas de 40 mil anos, começaram a encontrar isto. Pedaços de quartzo, que se parecem muito com ferramentas de pedra. As bordas de um lado das pedras estavam lascadas. Teriam estas pedras sido moldadas como instrumentos de corte por mãos humanas? Caso tenham sido, a história da descoberta das Américas teria que ser reescrita. Mas se outras pessoas haviam estado aqui antes dos índios americanos, certamente existiriam outros indícios da sua presença. Os arqueólogos continuaram a escavar até atingir profundidades correspondentes a 50 mil anos. E então descobriram isto. Fragmentos de carvão e ossos de animais. Para Anne-Marie Pessy, uma das arqueólogas envolvidas na escavação, estes fragmentos são provas de ocupação humana. We found structures shaped like hearths. Alors, à côté du charbon, parfois, ça dépend des périodes, vous retrouvez des restes d'alimentation, d'animaux qui ont pu être consommés. As pesquisas brasileiras mostram que o Novo Mundo foi descoberto dezenas de milhares de anos antes do que se acreditava anteriormente e, sem dúvida, muito antes da época dos índios americanos. Mas então, quem eram estes pioneiros? Uma leva muito anterior de mongóis ou de uma outra raça? Algumas pistas da identidade dos primeiros americanos estão surgindo nos abrigos rochosos no Nordeste e Sudeste do Brasil. Recentemente, os arqueólogos descobriram restos humanos.
Crânios pré-históricos foram encontrados enterrados em camadas de solo de 9 a 12 mil anos. São os crânios mais antigos das Américas. Este é o mais antigo de todos. O crânio de uma jovem apelidada de Luzia pelos cientistas. Será que ela pode nos dizer quem foram os primeiros americanos? Walter Neves é antropólogo físico na Universidade de São Paulo. Ele tem usado uma medição arqueológica padrão e confiável, o formato do crânio, para descobrir a raça que ela pertencia. Ele esperava que Luzia fosse uma mongol, ancestral dos índios americanos. Mas depois ele inseriu os dados no computador. When we started running the computer and seeing the results, it was amazing because we realized that the statistics, the quantitative analysis we were doing was not showing these people to be Mongoloid. In fact, the analysis was showing these people was anything except Mongoloid. Então, quem foi Luzia? E de onde ela veio? Que se pudesse descobrir, o crânio foi levado a um hospital no Rio de Janeiro e teve início um processo de reconstrução de seu rosto. O primeiro passo era fazer uma tomografia computadorizada do crânio de Luzia para que se pudesse construir uma réplica. Então foi encaminhado a Richard Neave, da Universidade de Manchester, na Inglaterra, um dos maiores especialistas em reconstituições faciais. To me is a Negroid face that has all the features that you associate with a Negroid face. The proportions of the face, it doesn't say anything about it being Mongoloid. Luzia pertence, na verdade, a uma raça descoberta historicamente entre caçadores ao longo da margem do Oceano Índico, no leste da África, nas ilhas do sul da Ásia e na Austrália e Melanésia. Era este, então, o rosto do primeiro americano? Sua reconstrução é confirmada pelas medidas que Walter Neves tirou de todos os crânios. The first reaction was not to believe in it. But as the results, repeated so many times, and the result is exactly the same thing. They are very similar to nowadays Aborigines and Africans, and no similarity at all with Mongoloids in Asia or with American Indians. Mas como Luzia poderia ser africana e australiana? De acordo com Walter Neves, há uma explicação muito simples. Luzia é um pouco dos dois. Os primeiros humanos surgiram na África. Sabe-se que há cerca de 100 mil anos, levas de pessoas migraram da África. Uma leva foi para o leste e há 60 mil anos chegou à Austrália.
Os traços de Luzia parecem pertencer a uma raça de humanos que descendia de africanos e também era ancestral dos aborígenes australianos. Mas se as primeiras pessoas a entrar no Novo Mundo eram realmente os antepassados dos aborígenes, como poderiam ter chegado às Américas? Teriam os ancestrais dos aborígenes saído da Austrália e atravessado o Oceano Pacífico, chegando à América do Sul? Se os aborígenes foram realmente os primeiros americanos, por que hoje em dia não existem descendentes deles no continente? Depois do intervalo, você vai ver o trabalho de especialistas para comprovar a teoria da chegada do homem à América. A Austrália e o sudeste da Ásia estão a mais de 10.000 quilômetros de distância da América do Sul, do outro lado do Oceano Pacífico. É verdade que durante a Idade do Gelo havia uma ligação continental entre a Sibéria e o Alasca. E em tese, os ancestrais dos aborígenes poderiam ter migrado para o norte e atravessado a passagem até o Alasca. Mas não teriam chegado muito longe. Por milhares de anos existiu um maciço glacial no Canadá. Este muro de gelo teria bloqueado a passagem para a América, tanto de animais quanto de humanos. Mas será que existia outro caminho para a América do Sul? Il faut considérer toutes les probabilités. One has to consider all the probabilities. Traverser. It's much Les simpler to océans. cross the ocean than to adapt to the cold of the North Pole. Parce qu'il faut quand même After créer all, des- you des do need to develop technologies a fairly assez- sophisticated technology to survive in the cold. Teriam os ancestrais dos aborígenes a tecnologia necessária para atravessar o Pacífico? Este é o povo Tiwi, um clã aborígene que vive na ilha de Bathurst, na costa noroeste da Austrália. Pelo que se lembram, seu estilo de vida sempre esteve ligado ao mar. Nestas águas rasas tropicais, a velha lança ainda é o melhor instrumento para pegar ciris. Entretanto, os Tiwi são realmente uma exceção. A maioria dos aborígenes vive em terra firme e não tem ligação com o mar. Mas e os ancestrais dos aborígenes teriam sido capazes de navegar? Curiosamente, as melhores pistas em relação à cultura dos primeiros australianos podem ser encontradas bem longe da costa. Este é o Kimberley, um deserto rochoso ameaçador no extremo noroeste da Austrália. Hoje o lugar está desabitado. Mas durante a Idade do Gelo, há 30.000 anos, era aqui que os primeiros aborígenes costumavam caçar.
Walsh, um australiano especialista em gravuras rupestres, devotou sua vida a descobrir e registrar as mais antigas tradições dos aborígenes. A área está cercada por abrigos rochosos. Muitos deles decorados com imagens pintadas há dezenas de milhares de anos. Em um abrigo rochoso, Walsh descobriu uma pintura que pode reformular a história da navegação. É a pintura mais antiga de um barco no mundo inteiro. The people in the boat have got very distinctive headdresses on, and they're associated with a type of figures that we call simple northern figures that are found in this area of the North Kimberley here. They're associated with war scenes, battle scenes where they're not using spear throwers, and so we can date that type of figure by the type of technology that they're depicted with. And it's very ancient because the spear throwers, we've dated paintings with spear throwers on as predating 17,000 years. And that's a minimum figure. I think it will go back much, much older than that, up to 50,000 years ago. O mais impressionante é que o barco parece ter sido projetado com um propósito muito específico. You can see by the type of watercraft with the high prow on it, it appears by watercraft experts, they tell me it's an ocean-going type craft with this high nose. There's no need for all the high prows and that in still water. So you're looking at some sort of craft that's been used for open sea. Neste remoto abrigo rochoso está a primeira indicação de que os ancestrais dos aborígenes tinham de fato a tecnologia para velejar e talvez para navegar pelos oceanos. Mas por que eles teriam interesse em atravessar o Pacífico? A vastidão do oceano era certamente um impedimento. Cada vez mais, os cientistas se convencem de que as primeiras travessias podem ter acontecido por acidente. Não é uma ideia tão absurda. Il y a 3 ans, il y a eu 3 years ago, 5 fishermen, well, only 2 made it out of the original 5, 2 qui sont arrivés, mais c'était 5 set off in the middle of a storm off Africa. Une tempête du côté d'Afrique. Ils sont They arrivés arrived here in Brazil. They decided to stay. They didn't want to return to Africa. Bon, bien sûr, c'était toute une Sure, it was an adventure, an odyssey, but they made it in just 3 weeks. Ils ont survécu. They survived. And if they survived, others could have done so too. Se os ancestrais dos aborígenes tivessem chegado à América do Sul acidentalmente, teriam sido os primeiros a povoar o Novo Mundo. Teriam se tornado os aborígenes americanos. Mas se foi isso que aconteceu, então onde estão seus descendentes? Por que não há aborígenes na América do Norte nem na América do Sul hoje? Uma possibilidade é que por muito tempo eles tenham vivido sozinhos no continente, levando uma vida idílica, livres de invasores. Afinal de contas, a passagem da Ásia para a América do Norte esteve completamente bloqueada por milhares de anos. Mas depois, há mais ou menos 14 mil anos, o clima começou a esquentar.
Idade do Gelo chegava a um fim dramático. No Alasca, um corredor de gelo se abriu. Os animais aproveitaram e o atravessaram. E atrás deles foram os caçadores mongóis. Há cerca de 12 mil anos, os ancestrais dos índios americanos chegaram ao Novo Mundo. Os mongóis se deslocaram rapidamente, colonizando as Américas do Norte e do Sul em apenas alguns milhares de anos. E foi exatamente nesse período, de acordo com os cientistas, que os aborígenes americanos começaram a desaparecer. Será que os mongóis substituíram os aborígenes? This is very clear in South America. All populations I have in my data set from the whole South America, okay, from 7,000 to the present, they're absolutely classic Mongoloid. And everything I have with more than 9,000, okay, is absolutely non-Mongoloid. So I would say this replacement occurred between 9 and 7,000 years ago. Especialistas em gravuras rupestres vêm estudando as pinturas brasileiras em busca de pistas em relação a esta mudança. Assim, poderiam descobrir por que os aborígenes americanos foram extintos. Nesta figura, vemos vários homens no ar. Parece que estão voando. Inicialmente, os cientistas imaginavam que elas refletiam o alegre estilo de vida dos aborígenes americanos. Mas os computadores podem trazer mais esclarecimentos. Imagens podem ser removidas digitalmente e depois reintroduzidas, uma de cada vez. As alegres figuras voadoras se tornaram uma só, um guerreiro pulando no ar para atacar um inimigo. A interpretação original dessa cena era uma cena de harmonia, onde tinham diversos antropomorfos voando, pairando sobre o ar. Então a ideia disso era de grande harmonia. A partir desta interpretação, isso não é mais uma cena de harmonia, mas passou a ser uma cena de violência. De repente, o sentido de outras cenas enigmáticas se torna evidente. Este é outro ato de violência. E esta, talvez, uma execução. Estavam os mongóis em guerra com os aborígenes? Surpreendentemente, estas cenas só começam a aparecer após a chegada dos mongóis. Jusqu'à 9000 ans, on n'en trouve pas une. Et ça coïncide avec des données archéologiques qui montrent qu'il y a eu une croissance démographique. Voilà, ça coïncide. On ne peut pas tirer des conclusions, mais il y a une croissance des petits groupes. Et la violence commence à devenir très importante. A conquista pelos mongóis explicaria por que não há aborígenes nas Américas hoje. Eles teriam sido dizimados.
povos perseguidos frequentemente escapam da extinção, através da miscigenação com o invasor ou da fuga para a selva. Poderiam alguns aborígenes americanos ter sobrevivido em um canto remoto do Novo Mundo? No extremo sul do continente está a Terra do Fogo, um arquipélago isolado pelo Estreito de Magalhães. O crânio mais antigo encontrado nesta parte do mundo tem 9.000 anos. Também foi medido por Walter Neves. 91. This skull also shows a strong similarity with Australians and no similarity at all with nowadays Indians or Mongoloids. Okay, so even in the extreme southern cone of the Americas, okay, was inhabited by these people that has nothing to do with Mongoloids. Parece que algumas tribos de aborígenes americanos realmente escaparam. Elas encontraram um santuário aqui no extremo sul do continente americano. Mas o que aconteceu com eles? Onde estão seus descendentes? A Terra do Fogo, um arquipélago no extremo sul da América, teria sido o ponto final de uma jornada épica que atravessou um oceano e um continente. Você vai acompanhar daqui a pouco as pesquisas para encontrar descendentes dos aborígenes americanos. Na última parte do documentário Em Busca dos Primeiros Americanos, você vai ver também a semelhança entre rituais do povo da Terra do Fogo e as pinturas encontradas em cavernas brasileiras. Quando os europeus começaram a explorar a Terra do Fogo, encontraram bandos de caçadores e coletores, os fueguinos. Nos anos 30, um etnógrafo italiano filmou seu modo de vida que nos remete a uma era primitiva. As irmãs Cristina e Úrsula Calderon são filhas daqueles caçadores e coletores. Elas nasceram há pouco mais de 70 anos nesta pequena aldeia, hoje abandonada. Poderiam ser descendentes de Luzia e dos aborígenes americanos? Aparentemente não. Seus traços não são muito diferentes daqueles de outros índios americanos. Entretanto, uma pista mais confiável de sua descendência é o que está por trás do rosto, o formato do crânio. No museu local há vários crânios de fueguinos modernos e ancestrais recentes de Cristina e Úrsula. Pela primeira vez, os cientistas começaram a medir esses crânios. Como esperado, eles encontraram alguns traços mongóis clássicos, tais como o rosto achatado. Mas também encontraram traços incomuns, como sulcos proeminentes sobre os olhos. Essa, com certeza, não era uma característica mongol. Aparentemente, os fueguinos tinham algum parentesco com os ancestrais dos aborígenes australianos. We think that Fuegians is the nowadays Fuegians or the historic Fuegians are the result of interbreeding between the non-Mongoloids and the Mongoloids. Parece que alguns aborígenes americanos podem ter escapado da extinção miscigenando-se com os mongóis entre 7 e 9.000 anos e depois refugiando-se na Terra do Fogo, onde viveram isolados até o século XX.
Os aborígenes eram originalmente uma raça adaptada à vida nos trópicos. Como poderiam ter sobrevivido neste canto frio e úmido da América do Sul? Arqueólogos argentinos armaram suas barracas às margens de lagos e baías em busca de pistas. Nesta praia, eles encontraram aglomerados de conchas. Es una secuencia de valvas que si la miras se está clavando dentro o por debajo. A mais antiga camada tem de 6 a 7 mil anos. Seriam restos de lixo dos antigos aborígenes americanos? Aglomerados de conchas foram encontrados por toda a praia. Eles estão cobertos de grama, mas têm um formato muito peculiar. Cada um se encontra em torno de uma concavidade. De acordo com Ernesto Piana, o líder da escavação, estas são provas de que esta praia protegida tenha sido uma colônia muito antiga. This kind of fauna structures, you may see many in this archaeological site in Miwaya, are actually the base of their huts. This was done because people just put some poles around, making a dome, or some like a cone, and living, throwing the debris, the refuse outside of these round things. Nas mesmas praias, cabanas parecidas eram construídas pelos fueguinos até há apenas 60 anos. As cabanas abrigaram os aborígenes americanos durante milhares de invernos de vento, chuva e neve. Em algumas tribos, as pessoas vestiam peles de guanaco, uma espécie de lhama para se proteger do frio. Mas outros perambulavam completamente nus. Como aguentavam o frio? A Terra do Fogo era cercada por colônias de focas. Esfregar óleo de foca na pele protege do frio e da umidade. O óleo também é rico em calorias. Uma colher por dia dá resistência extra ao frio. Y luego a nosotros le daba por cuchara así, me crecí bien por el estómago, todo. Y yo no sé por qué estoy aquí ahora, porque yo tomaba aceite de lobo. Dice que es muy bueno para los chicos, pero le dan en invierno. Verano no, porque en verano se le venía los granitos en la cara, así. Os fueguinos também mantinham fogueiras acesas indefinidamente, mesmo quando estavam de mudança. They lit their fires in the canoe. And I'd ask, how come the boat doesn't burn? No, the fires were lit on a layer of damp grass. So long as the fire is small, the canoe doesn't catch fire. Que tem llama sempre. Isolados do resto do continente, os descendentes dos aborígenes americanos preservaram seu modo de vida por milhares de anos. Eles parecem ter preservado até os seus rituais. Nas expedições dos anos 30, foram filmadas cerimônias de iniciação secretas. Antes que os meninos pudessem conhecer os segredos da tribo, tinham de enfrentar fantasmas e espíritos.
acordo com os relatórios etnográficos, os meninos e as mulheres acreditavam que os fantasmas eram reais. Poderiam tais rituais ajudar a decifrar as cenas enigmáticas nos abrigos rochosos brasileiros? Os fantasmas dançantes, com suas máscaras e listras, são estranhamente familiares. A sabedoria tribal passada aos iniciados fueguinos era secreta. Era revelada apenas aos homens. As mulheres não podiam saber. Qualquer especulação sobre isso era e ainda é estritamente tabu. Dice que el quina era secreto, dice, por eso ellos no lo conversaban eso, porque eso tenía que saber los hombres nada más. O que era tão secreto que tinha que ser escondido das mulheres? Alguns chefes confidenciaram aos etnógrafos que houve um tempo, num passado muito distante, em que as mulheres regiam a sociedade. As mulheres nunca devem saber, para que os homens não percam o controle do poder. Talvez os aborígenes americanos tenham trazido a história ao Novo Mundo. Extraordinariamente, existem registros de lendas semelhantes das tribos aborígenes na Austrália. Parece que as tradições dos primeiros povos da Austrália foram preservadas aqui no extremo sul da Terra por um pequeno bando de seus descendentes. Mas após sobreviver 50 mil anos, a memória dessas tradições corre agora o risco de se perder para sempre. A chegada de colonizadores brancos no fim do século XIX quase levou os fueguinos à extinção. O guanaco era uma das principais fontes de alimento. Mas quando os colonizadores europeus chegaram, viram uma terra ideal para outra atividade. Pouco a pouco, os locais de caça de guanacos foram transformados em grandes pastos para ovelhas. Parece que os fueguinos imaginaram que poderiam simplesmente passar a caçar ovelhas. Foi um erro trágico. Os fazendeiros matavam os caçadores a sangue frio. Missionários cristãos fizeram o possível para ajudar os nativos a se adaptarem às novas circunstâncias. Mulheres e crianças foram trazidas às missões para serem vestidas e educadas. Mas isto apenas piorou a situação, pois os fueguinos entraram em contato com as doenças europeias pela primeira vez. Havia uma enfermedade muito fuerte. El sarampión le dan y ahí fallecían varios y quedaban algunos. Y después yo cuando conocí había una enfermedad del estómago, una colitis que le dan al estómago. Y fallecieron muchos guaguas. Y gente, yo también estuve enferma, pero me salvé. A
morte assolou as aldeias. Cristina e Úrsula tiveram que abandonar a aldeia onde cresceram e se mudaram para uma colônia de brancos. Elas voltam de vez em quando para visitar os túmulos de seus parentes. Cristina e Úrsula são agora o último elo que restou com a cultura dos pioneiros aborígenes que descobriram primeiro as Américas. Pois são duas das últimas fueguinas legítimas ainda vivas. Seus filhos são mestiços. Assim como aconteceu há 9.000 anos, a miscigenação, desta vez com europeus, pode ter salvado um pouco da cultura aborígene americana da extinção completa. Seus ancestrais haviam saído do outro lado do mundo. Sua chegada à Terra do Fogo foi o ponto culminante de uma jornada épica que atravessou o oceano e continente. $50.000 anos depois, seus descendentes se reduzem a apenas uns poucos sobreviventes. Mas, quem sabe? Talvez os fueguinos não tenham sido os únicos aborígenes a sobreviver à chegada dos mongóis. Talvez uma outra tribo de aborígenes americanos esteja aguardando ser descoberta em algum canto remoto da selva brasileira.